Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna implacável. Professor Tiago Pereira aqui, ó, para você que não me conhece, eu sou daqui de Cascavel, Paraná. Meu aluno e minha aluna agora, vamos ter a honra aí de falar sobre o que vai cair nessa prova da Guarda Municipal de Cascavel, meu aluno e minha aluna. Agora é comigo aqui, hein? Agora é comigo. Agora vamos entender aí, ó, o que traz o edital, as questões relacionadas aos conhecimentos de Cascavel. Hoje eu vou dar uma prévia para você do que você vai ter no curso integral, as aulas que você vai ter no curso aí, inteiramente relacionadas às características históricas e geográficas, e também aquela parte ali, daquele conhecimento em relação ao cenário político de Cascavel. Eu vou dar um breve panorama para você hoje aqui, trazendo algumas características da geografia e também algumas características da história, principalmente para você que já está ali, ó, já estava na expectativa, já estava estudando, só estava esperando para saber mesmo se tinha aí a parte de conhecimento de Cascavel. Então, você está vendo aí no edital que é o que a gente tem aí, ó. Então, já para começar aí, ó, importante, tá, pesado? Importante, ó. Você está vendo um mapa aí do Paraná em relação ao território brasileiro e aqui mais exatamente onde está a cidade de Cascavel, aqui, ó, cravada no oeste paranaense, encravada aqui, ó, no oeste do estado do Paraná. Cidade de Cascavel, para você que não sabe, ela é tida, ela é entendida, ela é chamada por ser, então, como você viu ali, o quinto mais populoso município do estado, é chamada então de a capital do oeste do Paraná. E por que é a capital do oeste do Paraná? Sendo que tem aí a cidade de Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito importante aí no estado, e sem sombra de dúvidas, aqui na região oeste, poderia ser considerada então a cidade mais importante. Inclusive, só para você saber, Cascavel já fez parte de Foz do Iguaçu. Meu aluno, Cascavel já foi distrito de Foz do Iguaçu, mas há muito, muito tempo. Lá no começo do século XX, há aproximadamente 100 anos, lá na década de 20 do século XX, Cascavel foi distrito de Foz. Tiago, mas tem também aqui, ó, Toledo, um importante município do oeste do Paraná, e da mesma maneira que Cascavel tem em torno do agronegócio, tem em torno da economia voltada aí, ó, ao agrobusiness, tem simplesmente aí, ó, um dos melhores panoramas econômicos aqui da região oeste. Tudo bem, se a gente fosse pegar a quantidade de recursos que gira em torno de Foz, por conta da atividade turística, por receber milhões e milhões de pessoas aí por mês, e nós compararmos com Cascavel aqui no oeste do estado, juntamente com Toledo, Cascavel tem uma população contínua. Segundo aí o último censo do IBGE, a cidade de Cascavel contava aí, ó, no começo, de acordo com o censo do IBGE, Cascavel é o quinto município mais populoso porque tem mais de 348 mil habitantes. Para ser mais exato, 348.051 habitantes, de acordo com o censo 2022. Também, por conta da área, Cascavel também é um município que tem a sexta maior área em relação ao estado do Paraná, e é óbvio que a sua importância econômica, que não gira em torno somente de uma única atividade econômica, como é Foz, o turismo, Foz está para o turismo,
Cascavel tem várias outras atividades econômicas, por isso, então, Cascavel há muito tempo brilha mais do que outras cidades aqui no oeste do Paraná. Por isso, então, é que é chamada de a capital do oeste do estado. Bom, claro que o estado do Paraná só tem a capital, Curitiba. E distante de Curitiba, Cascavel está aí, ó, a 491 quilômetros horários. Cruzando aqui, ó, o Tapetão Preto através da BR 277, se chega então até Cascavel. É vindo pela 277 que se chega até Cascavel. Agora, é muito importante lembrarmos que não é a única rodovia que é o meio de chegada até nós. Não, para chegar em Cascavel, vindo por outras rodovias, também se chega. Nós sabemos que além da 277, nós temos também aí, ó, a BR-163, a BR-369 e a BR-467. Cascavel está basicamente, desde o início da sua história, Cascavel está em um lugar de encruzilhada. Cascavel está em um local de passagem. Cascavel está basicamente no entroncamento de alguns eixos rodoviários. Entroncamento de eixos rodoviários. Além da BR-277, nós temos também a 467, nós temos também aí, ó, a 369 e a 163. Estamos falando aqui, claro, de rodovias de grande acesso, de grande circulação, rodovias federais, fora as várias PRs que tem aqui, que interligam também outras regiões, como por exemplo aqui para a também importantíssima região sudoeste do estado do Paraná, da mesma maneira que para a região noroeste do estado. Cascavel, então, tem esse grau de importância por estar principalmente nesse entroncamento de eixos rodoviários. Portanto, Cascavel é um local de encruzilhada. Guarda bem esse nome, tá? Encruzilhada, porque muita gente passa por aqui. É passagem, pensando de forma rodoviária, é passagem obrigatória. Outra característica geográfica muito importante e que vai ter, obviamente, que influência sobre o clima, mas hoje nós não vamos falar completamente sobre o clima, mas fique tranquilo que isso você vai poder, com essa informação, você vai poder contar com a aula que vai estar lá no curso, tá? Em relação ao território paranaense, e aqui você vai ver pelo mapa que nós temos aqui, fica fácil até de visualizar. Então nós temos toda essa parte do litoral paranaense, aí nós temos o primeiro Planalto Paranaense, o segundo Planalto Paranaense e Cascavel está aqui diretamente no terceiro Planalto Paranaense. Por isso, Cascavel está no Planalto, na região mais elevada. Está aí, ó, em uma altitude, está com uma altitude entre 780 a 800 metros. Então, é uma altitude considerável. Se a gente olhar para aí os outros espaços geográficos vindo do litoral, vindo daqui, ó, do litoral, Guaratuba, Curitiba, Paranaguá, aqui é o litoral paranaense, o pequenino litoral paranaense, e aqui está então a costa oeste do estado, tá?
Paraná está distante aqui de Foz do Iguaçu a 140 quilômetros. 140 quilômetros de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. É importante lembrarmos que, geograficamente falando, a chamada faixa de fronteira é de 150 quilômetros. Então, Cascavel, como está aqui, ó, 140 quilômetros, Cascavel está na faixa de fronteira em relação aqui, ó, à divisa, logo próximo ali a Foz do Iguaçu, nós temos os nossos hermanos de Ciudad del Este, Paraguai. Então, nós estamos aí, ó, distantes do Paraguai a menos de 150 quilômetros. Por isso que Cascavel é um local bastante importante e aí é óbvio, você que logo, logo vai envergar a farda azul escuro, azul marinho aí, ó, da Guarda Municipal de Cascavel, você vai ver, claro, muita agitação em torno aí de produtos contrabandeados. Você vai ter que dar suporte, porque já para você entender que nesse caso a história e a geografia fazem muito a diferença, fazem demais a diferença para você no desempenho da sua função. Por isso que está caindo aí na prova, porque eles vão querer saber, pera lá, a gente quer entender se o camarada sabe onde é que ele vai trabalhar e principalmente a influência desse contexto regional aqui em Cascavel, sobre Cascavel e de que maneira Cascavel também influencia. Então, da mesma maneira que é fácil chegar em Cascavel, é muito fácil sair de Cascavel, porque tem basicamente o caminho para todos os lugares. Se sai então para o litoral paranaense, claro que está a quase 500 quilômetros de distância, mais de 500 quilômetros de distância do litoral, mas sai aí para leste, tem saída norte, tem saída sul, continua indo para oeste e fora as rodovias estaduais que nós temos aqui, onde nós temos os distritos de Cascavel. Agora, só para você entender então, tá? É um local de uma agitação muito, muito grande. Por conta do quê? É gente chegando o tempo inteiro, é gente saindo aí o tempo inteiro. Por isso que essa nossa infraestrutura rodoviária, ela acaba fazendo parte da dinâmica econômica do município, da dinâmica social, da dinâmica cultural, política e, entre vários aspectos, você que vai estar lá trabalhando na Guarda Municipal já sabe, opa, agora eu estou entendendo onde é que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, ó, num ponto mais alto, faz fronteira com o Paraguai, um pouco mais aqui a sudoeste tem o Rio Iguaçu. É um local de clima, quando é frio. Teve até um evento chuvoso aqui que caiu a chuva congelada. Para alguns foi neve, para outros foi apenas o que? Alguns gelinho que desceu do céu. A última vez foi registrada em 2021. Antes disso, em 2016 também foi registrado aí a tal da chuva congelada, mas nevar não chega a nevar. Agora, o inverno aqui é rigoroso. E quando é quente, é quente. Mas por que você está falando isso, Thiago? Porque eu estou falando basicamente das características de um tipo climático subtropical. Estou falando de quê? Um clima subtropical no verão é quente e úmido, no inverno é seco e frio pra caramba, com as suas estações muito marcadas. Não é igual quando você está aí no litoral paranaense ou quando você está em outras regiões do Brasil, mais ao norte, mais próximo aí, por exemplo, a Minas Gerais, dependendo da região de Minas Gerais ou da Bahia, você fala, olha, não sei aqui quando que é inverno, quando que é verão, porque aqui a temperatura sempre é praticamente a mesma. No inverno que de vez em quando esquenta mais. Não. Aqui em Cascavel, as estações do ano, elas são
muito bem demarcadas. Por quê? Porque é característica do tipo climático. Então, nós estamos falando do tipo climático aqui, ó. Clima subtropical. É outra informação que nós vamos fazer ela ficar mais desenrolada lá na aula sobre conhecimentos geográficos de Cascavel. Tá juntando as duas aulas aí que você vai ter, duas, uma para história, outra para geografia, outra sobre o cenário político de Cascavel, tá? Pois bem, agora em se tratando um pouquinho da história do município de Cascavel, que é... Aqui eu já vou estar dando bizu para você, que depois é só você ir lá no meu Instagram, @professor Tiago Pereira, só para me agradecer, beleza? Então nós estamos falando de quê aqui, ó? Em relação à história do município de Cascavel. Essa área geográfica, esse espaço geográfico, como você viu ali no mapa, ele faz fronteira. Então, ele foi durante muito tempo visitado aí por paraguaios, argentinos, e é claro, né? Aqui também de vez em quando tinha brasileiros, desde aí o final do século XIX. Final do século XIX. Toda essa região oeste do Paraná, já para deixar você inteirado sobre a história do oeste do Paraná, onde está Cascavel, todo esse território pertencia à Espanha. Conforme o Tratado de Tordesilhas, aquele que foi feito lá em 1494 por Portugal e Espanha, tudo isso aqui era da Espanha. Só que os espanhóis, depois de criarem a cidade de Guairá, e uma cidade mais próxima aqui à fronteira, a cidade de Ontiveros, tentaram explorar o território de todas as maneiras possíveis. Só que não tiveram sucesso, porque os nativos daqui, ó, os indígenas, os caingangues, aqui, ó, dessa região oeste do estado, brabíssimo pra caramba, né? Eles, que também são chamados aí carinhosamente de caingangues com K, coroados, botocudos, algumas pessoas chamam aí de bugres, eles pertencem à família linguística G, eles fazem parte do tronco linguístico aí G, eles não são do tronco linguístico Tupi-Guarani. Essa galera aí habitava aqui, era muito brava, onde tivesse aí essa população G no resto do território brasileiro, foi difícil de se chegar. No litoral brasileiro, bem complicado. Aqui na região mais do interior, eles dominavam esse território, e desde o século XVI os espanhóis tentaram dominar, até que chegou um determinado momento que os espanhóis não tiveram sucesso, e também a presença aqui dos bandeirantes brasileiros para acabar com as tentativas de dominação, principalmente da dominação feita aí pelos missionários religiosos aqui nessa região, foi de ataques às missões jesuíticas. E isso abriu caminho para que esse território ficasse aí abandonado. Beleza. Acontece que, lá no final do século XIX, claro que tem mais detalhes para a gente falar aí, mas eu já quero chegar aí no começo da cidade de Cascavel, tá? Final do século XIX, o Brasil já era independente, os territórios aqui vizinhos da América do Sul também, e essa parte oeste do Brasil, ela pertencia ao território brasileiro, mas havia toda uma preocupação em tentar garantir a posse do território.
É aí que, então, ainda durante o segundo reinado, Dom Pedro II criou, na cidade de Foz do Iguaçu, a colônia militar de Foz do Iguaçu. Essa colônia militar de Foz do Iguaçu já serviu para mostrar para os paraguaios e argentinos que o território era do Brasil, mas ainda assim, final do século XIX, começo do século XX, essa galera estava aqui. E estava aqui principalmente por conta de um produto, a erva mate. A erva mate, a gente sabe que é um material, é um produto consumido aqui pela Argentina, Uruguai, Paraguai, pelo sul do Brasil, principalmente aí a população sul-rio-grandense e em alguns lugares também aí do resto do Paraná. A erva mate aqui estava em pleno desenvolvimento. E aí algumas pessoas começaram a procurar esta região. Ao procurar, ao entrar em contato com essa região, se deparam então com esse território, com esse grandioso território aqui, com plantas de erva mate, a árvore da erva mate aqui da natureza, só que vai chegar um determinado momento que no começo do século XX, essa erva mate já não vai mais ser algo tão lucrativo, porque vai diminuir significativamente, vai ter aí uma diminuição significativa, mas um outro produto acaba entrando no seu lugar. É aí que começa a história de José Silvério de Oliveira, popularmente conhecido como Nhô Jeca. Nhô Jeca resolveu vir para essa região, já conhecia essa região desde muito antes, tá ali uma imagem dele trazendo a sua família, como você está vendo aí do lado, e ele resolveu então deixar, falou, eu não quero mais saber aqui de Guarapuava, ele morava na região próxima, 250 quilômetros de Cascavel, próxima à região central do estado. Não quero mais saber, principalmente por conta de motivações políticas que ele estava vivenciando ali no contexto das eleições de 1929 para o Brasil. Nhô Jeca, então, veio para cá, arrendou as terras de Antônio José Elias e resolveu criar ali a sua venda e também, obviamente, tendo uma lavoura. Hoje, o local onde Nhô Jeca teria criado aí essa primeira venda fica na região central de Cascavel, não no centro, mas é naquilo que nós entendemos aqui como o Marco Zero. O Marco Zero fica na Praça Getúlio Vargas, tá? Não que ali é o ponto centralíssimo do município de Cascavel, mas é que é dali que partiu, então, dali que começou a se povoar. E é claro, dali a gente sabe que teve todo um desenvolvimento, principalmente nos primeiros bairros que tem em Cascavel, não é à toa que tem ali um bairro consideravelmente grande chamado de Cascavel Velho, que é onde começaram a se abrigar aí as primeiras populações. Só que claro que juntamente com o Cascavel Velho, o bairro Cascavel Velho, nós temos também toda essa região do centro de Cascavel, inclusive a Avenida Brasil, ela é um local extremamente importante e estratégico, principalmente por ser um local de passagem, quando então muitos dos viajantes que vinham aí de Guarapuava para Foz do Iguaçu ou de Foz do Iguaçu para Guarapuava passavam pela Avenida Brasil, porque antes dela ser chamada de Avenida Brasil, era ela a BR-277, era a rodovia, da mesma maneira que muitos municípios aqui, inclusive aqui da região oeste, acabam tendo aí a rodovia passando dentro da cidade, tá? Claro que anos mais tarde foi feito um desvio da rodovia para que ela passasse então pela margem do município de uma forma periférica. Claro que em torno da rodovia vai ter aí o funcionamento de
vários e vários bairros. Hoje, muitos núcleos urbanos importantes aí dessa maravilhosa cidade. Agora, José Silvério de Oliveira, o Nhojeca, ouviu falar então desse território chamado de Encruzilhada dos Gomes, tá? Olha os nomes que Cascavel aí já teve, tá? Antes de chamar Cascavel, teve o nome aí Encruzilhada dos Gomes. Por que Encruzilhada dos Gomes? Bom, porque era a família que morava aqui, né? Essa família que morava no entroncamento de várias trilhas abertas. Então, uma família que veio para cá muito antes do Nhojeca teria morado aqui, teria já iniciado aí um processo de fixação nesse território, já desenvolvendo lavoura e também, é claro, já aproveitando a erva mate, porque é importante lembrar que a exploração da madeira, aquilo que algumas pessoas chamam aí de ciclo da madeira, vai começar aqui enquanto a erva mate está desenvolvendo-se. Não vão esperar a erva mate acabar para começar a explorar a madeira. Não, a madeira era explorada aqui à torta e à direita. E aí, nessa encruzilhada dos Gomes, esse local de passagem, o Nhojeca falou, ó, eu sei que lá tem um território interessante, eu vou fixar lá. Houve até uma tentativa de mudar o nome aí dessa localidade, chamada de Encruzilhada dos Gomes, lá pelo o prelado de Foz do Iguaçu, o Monsenhor Guilherme Maria Tiletzek, ele tentou mudar o nome aqui, ó, tá? O prelado de Foz do Iguaçu, Monsenhor Guilherme Tiletzek. Eu vou colocar Guilherme T aqui, tá? Não que o nome dele não seja importante, é bastante importante, mas o Monsenhor quis mudar o nome aí, porque, poxa, Encruzilhada dos Gomes não é um nome tão legal aí, não é um nome tão bacana. Se bem que já circulava entre os habitantes aí, ó, na década seguinte já circulava o nome Cascavel. E por que do nome Cascavel? Por que desta denominação? Cascavel, por quê? Segundo a lenda, alguns viajantes, principalmente aí tropeiros, ao estabelecerem-se aqui em passagem pela região, fazendo aí as suas invernadas, teria entrado em contato com uma área, onde nessa área teria aí a famosa cobra cascavel, ninho de cobra cascavel. E eles perceberam isso por conta do quê? Do barulho típico do guizo da cobra cascavel, aquele barulho característico, aquele típico. Se você ouvir o guizo da cascavel, corre porque ela tá com o bote prontinho para soltar. E aí, esse nome começou a se popularizar, muito mais do que Encruzilhada dos Gomes e muito mais do que Aparecida dos Portos. E aí, na década de 20 e 30, a coisa começa a deslanchar por motivações locais, regionais e nacionais, relacionando aí, claro, a Era Vargas, e a madeira vai ser um desses atrativos. E quando é que Cascavel, então, começa a ter a denominação Cascavel? Foi criada como distrito pelo Decreto-Lei Estadual 7.573, de 20 de outubro de 1938, subordinado ao município de Foz do Iguaçu. Claro que o crescimento de Cascavel foi se dando ao passo que mais e mais famílias vinham se achegando, por conta dessa tranquilidade, por conta também da fertilidade do terreno. Isso fez com que muitas pessoas viessem desenvolver aqui a retirada da madeira, e durante muito tempo muitas empresas madeireiras se instalaram aqui nessa cidade, enquanto tinha aí o pinho para extrair, bora fazer a extração
dessa e de outras árvores aí típicas dessa vegetação, inclusive. Até que lá em 1951, a população de Cascavel recebe a visita do governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E aí o governador, isso foi no começo de 1951, o governador, muito inclinado então a fazer com que Cascavel tivesse aí, fosse sancionada como um município, desmembrando-se de Foz do Iguaçu. Lá então, no dia 14 de novembro de 1951, pelo Decreto-Lei Estadual 790, surgiu oficialmente o município de Cascavel. Então, qual é a data do município de Cascavel? 14 de novembro de 1951. Pois bem, 14 de novembro de 1951. Então, beleza. O que nós consideramos? Essa é a data, tá? Essa aí é a data da emancipação do município. Mas, por uma certa confusão, o que aconteceu? Por uma certa confusão, durante muito tempo, comemorou-se o dia 14 de dezembro de 1952, porque o município demorou para então eleger o seu primeiríssimo prefeito de Cascavel, o primeiríssimo prefeito de Cascavel, José Neves Formighieri. Ele vai instalar então a nova sede do governo no dia 14 de dezembro de 1952. Só que o aniversário do município depois resolvido então, resolvendo então de uma vez por todas a lei 5.689 de 2010, considerou aquilo que vai dizer a lei lá 790 de 1951. Então pronto, é o dia 14 de novembro, que é então a data de nascimento de Cascavel. É 14 de novembro de 1951. Já vi questão, inclusive, aí recentemente, colocar que é 52, que é a data da instalação do primeiro governo, tá? A data de fundação oficial, por conta do Decreto-Lei 790, lá de 1951, é o dia 14 de novembro, tá? Mas a data da instalação é o 14 de dezembro de 52. Calma que a gente já vai desenrolar uma questão em relação a isso aí, tá? Antes disso, só para verificar, só para ver se você entendeu direitinho aí, direitamente. Olha lá. Cascavel é uma cidade jovem e promissora. Jovem e promissora, que hoje possui cerca de 300 mil habitantes. Mais de 300 mil habitantes, né? Muito mais de 300 mil habitantes. E já se consolidou como polo econômico regional e epicentro do Mercosul. Por ser um dos maiores municípios do Paraná, entre outros fatores, tornou-se conhecida como Princesa do Paraná, vice-capital paranaense, cidade modelo do estado, capital do Oeste Paranaense. Fica comigo aqui, letra D. Não, essa estava fácil, né?
Essa aqui tava de boa, essa aqui tava tranquila. Agora vamos ver aí, ó, prova da Guarda Municipal última que teve. Olha lá. Ao analisar a história do povoamento de Cascavel, ou melhor, a analisar a história do povoamento da região onde se localiza a formação política do município de Cascavel, é incorreto afirmar que, letra A, os índios caingangues habitavam a região onde se formou o município e teve sua ocupação por europeus iniciada pelos espanhóis. Beleza, está certo, a gente precisa da incorreta. Letra B. O povoamento da área do atual município começou efetivamente na primeira década do século passado por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos no auge do ciclo da erva mate. Opa, colonos caboclos, descendentes de imigrantes eslavos, sul-rio-grandenses também, se chegar aqui, a letra B está certa também, tá? Letra C. A extinção do ciclo da erva mate deu lugar ao ciclo do café. Nossa, até tentaram plantar café em Cascavel, mas não vingou. O que veio depois da erva mate mesmo? Veio a madeira. Pronto, achamos a letra C, achamos a incorreta. E ela continua, ó. Atraiu grande número de famílias de São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, tá bom, São Paulo e Rio de Janeiro. Quem veio para... Ah, em especial, colonos espanhóis, portugueses, italianos. Nossa, a população que veio em peso para cá foi de quem? Da onde? Guarapuava, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muitos descendentes de italianos e descendentes de alemães vieram para cá. Então a letra C é a errada, ó, só para você ver, só para matar a curiosidade. Ó, a D falando ali, ó. A emancipação ocorreu em 14 de dezembro de 52, juntamente com a cidade vizinha de Toledo, mas por muito tempo a comemoração se deu no dia 14 de novembro de cada ano, devido a uma confusão entre a proposta do governador do estado da época e a efetiva assinatura da lei. Bom, a gente acabou de ver, então, que conforme aí, ó, a legislação, conforme o que vai dizer aí, ó, inclusive a fundação, a data da fundação de Cascavel. Essa aqui também dava para questionar essa letra D. Essa aqui dava para pegar aqui, ó, meu amigo Alceu Esperança, aqui, ó, meu amigo Alceu Esperança, aqui fala assim, ó, Alceu Esperança, como é que é aqui, ó? Traz pra gente. Essa letra D era passível de, ó, anular, falar não, ó, também tá certo. Então, a questão estaria anulada. A questão estaria, ó, tchau, obrigado, tá? Mas você não vai cair nessa confusão, porque é o 14 de novembro de 51. Beleza, meu aluno e minha aluna? Fique muito à vontade para me chamar no Instagram, beleza? Qualquer coisa estamos aí. E você não perde por esperar as aulas completas aí na plataforma da Implacável Concursos. Beleza? Vamos quebrar essa banca também? Vem em mim, Fafipa. Beijão grande e até mais. Valeu!